Bom dia, gente! Estamos aqui em mais uma live do projeto Advogadas em Conexão, que acontece toda terça-feira às 8h30 da manhã. Vou chamando aqui as minhas colegas para participarem junto com a gente, doutora Tatiana, doutora Kátia e doutora Luciana. A gente está na segunda tentativa aqui, que a primeira não deu muito certo. Júlia, tô esperando sua ligação até hoje, viu, amada? Bom dia! Aí, agora vai dar certo. Bom dia, Kátia. Agora deu certo. Bom dia, agora Você deu não estava entrando certo. para a primeira agora, graças a Deus. Conseguimos! Bom dia. Olha, conseguimos. Bom dia, gente. Então, como eu estava dizendo, esse projeto de lives aqui, Advogadas em Conexão, em que a gente reúne 5 advogadas do sul ao norte do país para falar sobre temas muito importantes aqui em direito de famílias e sucessões. O nosso norte são as conversas desafiadoras dentro do direito de famílias e sucessões. A gente vem construindo aí ao longo das últimas lives, né, uma espécie de cronograma do relacionamento. E hoje a gente vai falar sobre união estável, tá? Bom dia para todo mundo que está entrando aí, Soraya, Rose, Eduardo. Vamos lá, gente. Então, eu me chamo Rafaela Cortez, sou advogada aqui em Brasília. Eu trabalho com direito sucessório, né? E sou especialista em planejamento sucessório. Então, tudo que envolve aí testamento, todas as questões de herança, na verdade, como um todo, é a minha área de atuação. E hoje aqui, eu vou começar falando a nossa pergunta norteadora, tá? A gente sempre tem uma pergunta que vai nortear a nossa live o tempo inteiro. E hoje a nossa pergunta é: por que precisamos falar sobre união estável e também as conversas desafiadoras aí dentro dessa temática da união estável, né? Na minha visão, eu vejo que a gente precisa hoje falar de união estável porque a nossa configuração é uma questão cultural mesmo. O brasileiro, ele não é muito de formalizar as coisas, né? A gente tem uma certa dificuldade de ter conversas difíceis e, então, portanto, a gente também tem dificuldade em fazer um contrato, em formalizar ali uma situação. Quantas pessoas aqui não já fizeram uma compra e venda sem ter feito uma documentação, né? A gente tem essa questão, assim, da informalidade muito forte na nossa cultura. A gente percebe que, ao longo do tempo, foi existindo essa figura que é como se fosse mesmo um casamento, só que sem uma devida formalização. E antigamente a gente tinha, né, que as uniões estáveis, elas começaram a ser reconhecidas porque existiam relações assim que duravam décadas e décadas, tinham filhos, constituíam patrimônio juntos, mas no fim das contas a companheira ficava desassistida porque ela não tinha ali uma formalização naquela relação. E aí surgiu então esse instituto aí, essa entidade união estável, né? E aí eu vou passar aqui então para que vocês também possam complementar, se apresentem, façam suas considerações iniciais para que a gente possa iniciar também as nossas perguntas aqui. Meu nome é Tatiana Fontanelli, eu também sou advogada aqui de São Paulo, estou falando aqui de São Paulo, também atuo na área da família e de família e sucessões, e falar de união estável é a gente trazer aqui para falar um pouquinho do test drive, né? Que muito comum hoje em dia, né? A gente tem hoje muito mais pessoas que estão indo morar junto, né? Então, o antigo vamos casar de papel passado passou para traga suas coisas e vem morar aqui, né? Então, aí eu acho que tem muita gente que pensa que talvez não tenha efeitos, né, patrimoniais aí nessa questão do venha morar aqui comigo, né? E no fim a gente acaba vendo que faz uma confusão danada, né? Então, acho que a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso hoje. Bem, eu trouxe aqui uma reflexão para iniciar. Você vive, né? Ou mora com alguém na sua família, e na sua família tem pessoas com personalidade assim, muito briguentas, e você vive ou está unida a alguém
que tenha filhos aí envolvidos nessa relação? Pois é, você sabia que um contrato de união estável, ele pode prevenir você aí de muitas situações desafiadoras, de situações aí indesejáveis? Bem, eu sou Kátia Treitler, advogo na área de família e sucessões, e estes são são alguns dos motivos por que precisamos conversar sobre a união estável, né? Ter essa conversa aí desafiadora. Bom, eu sou Luciana, eu sou de Manaus. Essa é a minha primeira participação na live. Eu faço parte do projeto já desde a concepção. Eu trabalho com direito e com tecnologia. Primeiro iniciei em tecnologia, depois migrei para o direito. Por questões familiares, eu acabei também colocando no meu portfólio, na advocacia, a questão de família e sucessões. Sobre a união estável, as meninas já têm dito, né, a questão do test drive, a questão de termos brigas ou não termos brigas. É um ponto que a gente precisa ficar bem atento, porque a gente está falando aqui sobre conversas desafiadoras, né? E no meu ponto de vista, pela experiência que eu vejo, que a gente recebe como demanda dos nossos clientes, união estável é um exemplo clássico de quem não quer ter conversas desafiadoras. E as coisas vão acontecendo. E elas nem sempre acontecem da forma esperada, da forma romântica. Então, a gente resolveu trazer esse tema para o nosso conjunto de lives exatamente por ele ser emblemático, eu diria, para a questão das conversas desafiadoras. E é o que a gente pretende trazer para vocês hoje aqui, algumas reflexões que a convivência em uma união estável pode trazer para a vida de um casal, que pode virar um ex-casal. Perfeito, gente. E eu vou começar aqui, então, falando o que configura essa união estável, né? Porque muitas vezes a gente fica aí no campo das ideias sobre isso e realmente até a lei, ela é um pouco subjetiva, né, no que caracteriza a união estável. Então, o artigo 1723 do Código Civil, ele diz que a união estável, ela exige, né, uma convivência pública, contínua e duradoura e com o objetivo de constituir família. Mas o que isso significa? Porque na prática a gente não precisa que as pessoas residam na mesma residência, elas não têm que dividir o mesmo teto, não precisa ter filhos em comum e nem precisa ter um tempo específico de duração. Então a gente percebe assim que a união estável ela tem elementos muito subjetivos. Nessa questão mesmo do objetivo de constituir família. O que significaria isso? Porque antigamente a gente entendia constituir família como ter prole. Né, o que já se perdeu durante, né, no tempo aí, não é ter filhos que caracteriza uma família. E essa união estável, ela gera efeitos patrimoniais, sucessórios, quase que da mesma maneira de um casamento. E aí tem aquele ditado que diz, né, juntado com fé, casado é. Será que é mesmo casado quando a gente se junta com fé? Como as meninas estão trazendo aqui, a gente tem uma série de situações aí, né, que na união estável ela não fica muito clara. E aí esses requisitos que configuram a união estável, eles são subjetivos mesmo, né? Então vai muito da intenção de cada pessoa. E aí quando a gente vai para reconhecimento dessa união estável, quando ela não foi documentada, isso é muito complexo. A gente precisa de um conjunto probatório muito robusto, né? Que abarque ali fotos desse casal vivendo realmente essa relação pública, contínua, duradoura. Muitas vezes a gente vai precisar recorrer aí a documentos mesmo, né, que reflitam ali essa relação, nessa intensidade que a gente precisa para que seja reconhecida a união estável, testemunhas, enfim. Então, hoje, o que configura a união estável tem esses elementos subjetivos, mas que no momento de fazer prova a gente precisa, assim, do máximo de documentação possível. Então, muitas vezes a pessoa está ali namorando, né, está numa relação ali um pouco mais prolongada, e aí, no meu trabalho tem plano de saúde.
Vou te colocar como minha companheira aqui para você ter acesso a esse plano de saúde, né? Olha o risco disso. Às vezes as pessoas não estão vivendo numa união estável de fato, mas gera ali um documento probatório que lá na frente pode ter efeitos patrimoniais, efeitos diversos aí que às vezes as pessoas nem gostariam. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar na live, né? A gente se questionando do porquê que as pessoas ficam em união estável e não partem para o casamento, né? E muitas vezes a gente acha que a união estável, por ela ser muito informal, por ela ter essa característica assim de muitas vezes nem precisar de um documento, aí a gente acredita que a dissolução dela, já vou até adiantar um pouquinho aqui, é simples também. As meninas vão falar bem disso aqui. E não é verdade. Muitas vezes ela tem mais complicações do que efetivamente um casamento, um divórcio. Então, a gente precisa pensar nisso. E aí, já trazendo essa questão, eu vou perguntar aqui, né? O que. Gente, eu perdi a pergunta, calma aí. Eu não sou a Ana Carolina, tão organizada, então hoje eu tô um pouco nervosa de estar aqui como essa espécie de moderadora aqui da live, tá? Então vocês me deem um desconto aí. E aí eu vou perguntar aqui, se é preciso ter um documento que formalize essa união estável, como que funciona essa questão aí desse reconhecimento? Então, né? A gente não precisa de documento, né? Até porque a união estável, ela é uma união de fato, né? As pessoas simplesmente querem ir morar junto e vão, né? Então não tem a formalidade, ela não precisa de um documento escrito. Mas, né? Aí que eu acho que começa um pouco da confusão, né? Se você tiver ali, se você for a um cartório, fizer essa declaração de união estável, você tem aí um dia, um marcador que a partir desse momento vocês estão vivendo numa união estável. Então, se houver compra de imóvel, até mesmo plano de saúde, que você coloca a pessoa para ter o benefício junto com você, então, assim, a partir dessa data é que se estabeleceu a união estável, né? E eu acho que uma outra dúvida comum é se muda o estado civil, né? Então, eu fui lá no cartório, fiz uma união estável, então agora eu sou casado. Sou casada? Não, né? Você continua solteiro, né? Solteiro, só que com uma união estável. Isso também é importante a gente trazer aqui, porque isso tem até impacto numa certidão de óbito, numa compra e venda, né? Porque se você simplesmente se declarar solteiro, né? Isso e depois for verificado que você tinha essa união estável, isso não foi declarado, isso pode gerar até uma nulidade lá na frente, né? Então, assim, é importante também quando a pessoa que está na união estável, que fez feita através de escritura pública, né? Normalmente a gente não escreve, não faz um contrato particular, né? É preferível que seja feito através de escritura pública, né? Por quê? É público, tem fé pública. Se um dos dois perderem, tá lá, é só ir tirar uma cópia. Então, assim, fica tudo regulamentado, né? E eu acho que isso talvez seja importante, e a gente também tem que falar aqui do regime de bens, né? Então, assim, se eu não fiz declaração nenhuma na minha união estável, o que vigora é o regime de comunhão parcial de bens. Então, tudo que for adquirido nessa constância de união estável vai ter que ser dividido lá na frente. E se eu constituir uma união estável, se eu for a um cartório e fizer uma declaração, eu posso optar por um outro regime, né? Então, eu acho que são algumas informações assim que no dia a dia acho que acaba passando, né? E eu acho importante a gente trazer aqui esses esclarecimentos, né? É isso mesmo. Vai passando, né? Foi bom que você usou esse termo. O tempo vai passando e a gente vai aí deixando as coisas acontecerem. Mas por que é importante formalizar essa união estável? Já que não precisa de um documento especificamente, né? Mas então por que é importante a gente formalizar essa relação aí, essa união estável? Tá sem áudio, Kátia, para mim.
Agora foi. A importância, pois é, né? A importância da gente ter que fazer, de ser bom e recomendável se fazer essa, ah, a importância, né, de se regularizar essa união estável, porque, na verdade, ela terá, sim, uns efeitos patrimoniais, tanto no divórcio, tá? Quanto na morte, no efeito morte. Então, a Lu até a Luciana vai estar falando mais sobre isso, né? Dessa parte de dissolução, mas é importante que a gente se atente que terão efeitos aí na frente, né? Tanto no divórcio quanto na morte. Então, uma das coisas que eu sempre bato muito e falo com clientes e estou sempre comentando em palestras, é que você tem hoje em dia você pode colocar várias situações quando você está elaborando o contrato. Tá? Então, você vai poder colocar tanto situações patrimoniais quanto situações existenciais. Então, você já pode deixar tudo ali, além do regime de bens, como você quer que aquilo tudo se transcorra, para justamente evitar aquilo que eu coloquei lá no início, das pessoas briguentas e você perder a paz, né? Ter situações desafiadoras. Então, justamente essa é a importância de se regularizar uma união estável, né? Uma situação que eu trouxe aqui, trouxe até na live passada o exemplo, mas aí fui até somente até o contrato de namoro, foi da situação da Maria, né? Aquela viúva que colocou alguém para morar na casa dela, que foi o João, junto com o filho, o Ian. E aí ela poderia ter feito o quê? Um contrato de namoro à época. Só que a gente trazendo para a união estável. Se ela estivesse ali, para a gente visualizar a situação, se ela tivesse feito, não, quero morar mesmo com o João aqui durante a pandemia, ok. Eles elaborariam um contrato de união estável, ali já prevendo situações, já preservando os seus bens e tudo, já delimitando para evitar aquilo que aconteceu, que eu contei, que foi o quê? Ela faleceu logo depois e aquela situação mal resolvida, não regularizada, veio a trazer aquelas situações bem pesadas, né? Inclusive para o Ian, que ficou, né? Ele querendo reconhecer a união estável depois, né? Então, olha a importância aí do como nós precisamos regularizar essa situação para evitar situações aí desafiadoras lá na frente, né? É isso mesmo. E, gente, quem está aqui acompanhando a gente pode mandar perguntas, tá? O nosso intuito aqui é realmente de esclarecer o máximo de dúvidas possível. A gente quer que essas lives sejam positivas, né? Que sejam frutíferas para vocês também. Então, se tiver dúvida, comentário, pode ir colocando aqui que a gente vai tratar deles daqui a pouquinho. Mas agora retomando aqui, né, para a gente dar continuidade nessa ordem cronológica aqui dos fatos, como que se dá a dissolução dessa união estável? Bom, quando um casal se propõe a conviver, ainda que eles não tenham clareza, ou até mesmo por opção, não queiram fazer um registro formal dessa união e optem por conviver em união estável, a gente já viu aqui os colegas falando que essa união estável ela pode ser ou não documentada, isso é uma opção do casal. A gente recomenda, como advogada, que sim, seja documentado, porque tá certo que ninguém estabelece uma união já pensando que ela será desfeita, mas o futuro a Deus pertence. Então a gente não sabe o que vai ser da vida desse casal, se esse casal vai continuar e vai
essa relação vai durar até o final dos tempos deles. E eu diria até não um casal, mas sim companheiros, se a gente for utilizar a nomenclatura do nosso Código Civil. Há sim uma diferença entre o companheiro e os cônjuges. Eles resolvem dissolver. Não, nós não queremos, não, nosso convívio está impossível. Se essa relação, se esse convívio, se esse companheirismo foi documentado e há um consenso, então é só fazer a dissolução. Como se fosse, imagina a união estável como uma sociedade, assim como é o casamento, com algumas diferenças. Então a gente faz um contrato de casamento. Então a gente também faz um contrato para celebrar a união estável. E a gente também faz um distrato para dissolver essa união. E essa união, ela pode ter, ao longo da vida, gerado bens em conjunto, ela pode ter filhos, que são frutos daquele convívio. Enfim, ela vai ter cláusulas, vai ter regras que precisam dizer o que vai acontecer com aquilo que foi gerado durante aquela união, tá? Assim como a gente faz no casamento, a gente também faz na união estável. São documentos distintos com status distintos. Mas se vai ter questões de guarda, se não vai, como serão divididos os bens. Isso, quando está documentado, é um distrato, tá? E se for consensual, muito tranquilo, é só colocar as regras lá. E quando não foi documentado? E se não foi documentado e está tendo, assim, uma ligeira confusão entre o casal que está, assim, em pé de guerra, eu diria. Como fazer isso? Aí a gente está falando de um litígio. E aí já é uma coisa mais complexa, já não vai ser resolvida de uma forma mais simples como um mero distrato. Quando há uma questão litigiosa, eu sempre costumo dizer para os meus clientes o seguinte: a gente sai da esfera em que as partes podem tomar uma decisão, em que elas sentam e conseguem descobrir o que é valor uma à outra, negociam e estabelecem isso num contrato. Se isso não acontece, a gente entrega para o judiciário. E aí é o Código Civil e o juiz, no tempo do judiciário, no tempo do juiz, no tempo da vara. Então, haja paciência, haja estômago, porque você vai conviver com aquele problema há muito tempo, tá? Estamos falando de anos. E se houver um consenso, a gente resolve isso em semanas. Às vezes até na mesma semana, se não houver nenhum impedimento, nenhum ponto a ser discutido, tá? Como eu trabalho também principalmente com a questão do direito sucessório, eu queria trazer aqui para vocês como é que é a dissolução de uma união estável para fins sucessórios. Se ela foi regularizada em vida, é muito simples. Faz uma dissolução de união estável pós-mortem. Agora, se ela não for regularizada em vida e os herdeiros desconhecem ou não reconhecem essa união estável, a gente está falando aí de um reconhecimento pós-mortem e de uma dissolução pós-mortem. E se não houver consenso, novamente, eu saio do extrajudicial, eu saio de um cartório e vou ao judiciário. Então, de novo, a questão do tempo do judiciário, que tem milhares de processos lá e o seu vai ser só mais um, no meio de todos aqueles. Então, a gente precisa ter sempre consciência do que nos espera a partir das decisões que a gente toma, tá? Um outro ponto também que eu acho interessante na questão da dissolução da união estável é que, para fins de inventário, o cônjuge, o companheiro, no caso, se não tiver havido nenhuma disposição testamentária, ele vai herdar metade do patrimônio que o falecido deixou. Então, isso também é um outro ponto que a gente precisa ter em mente, tá? E existem, assim, eu acho que vou deixar para mim a próxima fala, mas existem uma série de meandros que a união estável
pode causar se ela não for documentada. Então, assim, para esse trecho da minha fala, o que eu gostaria que ficasse nas mentes de vocês por favor, registrem. É mais simples, evita mais problema. Só isso. Perfeito. Eu quero só registrar aqui, ó, a presença do Paulo Maurício, nosso futuro presidente aqui da OABDF. Muito obrigada pela audiência. Muitas pessoas queridas aqui que passaram. Jadiel, Miriam, Marília. Deixa eu ver, o amigo da Kátia aqui, Agostinho. Deve ser seu cliente, na verdade, está recomendando seus serviços. Doutora Emerson, doutor Emerson é do Rio de Janeiro, viu, Kátia? Doutor Emerson Pereira, ele é incrível. Meu marido passou por aqui também, gente. Raquel Bernardes, que é a nossa vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui da OABDF. Muitas carinhas conhecidas. Muito obrigada, gente. E diante de tudo que a gente está falando aqui, né, a gente vê realmente a importância dessa formalização da união estável, né? Porque embora ela não gere ali uma alteração na questão do Estado Civil, a gente vê que ela gera efeitos muito importantes, né, muito consideráveis aqui. Quando a Luciana traz essa questão do reconhecimento e da dissolução de união estável pós-mortem, a gente tem que pensar também que, enquanto se discute essa possibilidade, né, dessa existência dessa união estável, a gente vai ter um congelamento do patrimônio, possivelmente, né? Muitas vezes vai travar completamente o inventário, possivelmente ninguém vai ter acesso àquele conjunto patrimonial, e muitas vezes isso vai gerar dívidas ali, né? Assim, porque o patrimônio, a gente fala de congelamento, mas na verdade ele continua gerando despesas, né? Todo patrimônio gera despesas, que seja um imóvel, que seja um automóvel, até mesmo investimentos bancários, eles podem gerar despesas. E aí, se a gente tem uma coisa que vai travar o inventário, é um prejuízo muito grande para todo mundo. Então, realmente, quando a gente deixa a nossa vida, né, toda organizada, facilita também no futuro e facilita para quem a gente ama. É muito importante que a gente tenha essas conversas desafiadoras, porque muitas vezes a união estável ela fica nessa informalidade justamente porque as pessoas vão se omitindo ao longo do tempo, elas evitam conversar em que pé que está essa relação, né? O que a gente tem aqui hoje? O que a gente está construindo juntos? Porque, como a gente disse na live passada, que foi sobre contrato de namoro, às vezes na cabeça de uma pessoa, ela tá ali convivendo maritalmente, tá realmente firme acreditando ali naquele ditado que diz, né? Juntado com fé, casado é. E pro outro tá assim, não, a gente tá namorando, assim. A gente só mora junto porque é mais fácil a gente dividir as despesas. Na cabeça de um tem um casamento, na cabeça do outro tem um namoro. Então, aí a gente tem esse limbo que é na união estável muitas vezes, né? E que gera conflitos futuramente, como já foi colocado aqui, na hora de reconhecer ou dissolver. Porque é comum que as pessoas, enquanto estão ali namorando, ou mesmo que estão realmente nessa convivência, adquiram um automóvel ou um apartamento. E aí acha assim, não, eu não tenho documento nenhum com essa outra pessoa, então isso daqui é meu. Se a gente terminar, não tem que dividir nada, não tenho despesa nenhuma. Mas a união estável, ela gera obrigação entre os companheiros, entre aqueles conviventes ali. Então, a gente, quando está falando de uma união estável, a gente já está falando dessa questão de divisão de patrimônio, no caso de uma separação. A gente está falando da obrigação entre os companheiros de prestar alimentos um para o outro, né? Então, assim, são questões muito sérias que, às vezes, por conta dessa informalidade da união estável, a gente vai relegando mesmo, né? A gente não dá atenção a isso. Então, o convite que eu deixo hoje aqui para vocês, já me encaminhando aqui para as minhas considerações finais, é que realmente pensem, né, no tipo de relacionamento que vocês estão tendo, que vocês possam formalizar isso da melhor maneira possível. Se ainda acha que não é o ponto de um casamento, porque assim, gente, legalmente falando, a união estável é muito parecida com o casamento, tem poucas diferenças. Só que no casamento, vocês têm mais controle até, né? Vocês vão dar um marcador ali, uma data de início. Se divorciar, tem uma data certinha do fim. Vocês escolhem ali o regime de bens. Tem toda uma construção, e até em termos de custo mesmo, né? É praticamente o mesmo preço. Você fazer uma escritura de união estável ou fazer ali realmente se casar, o preço é praticamente o mesmo que você vai pagar no cartório. Então, assim, vale a pena realmente perguntar, conversar com a pessoa com quem você está convivendo,
para dar claridade mesmo, sabe? Para essa relação, para que vocês evitem conflitos futuros, para que evitem prejuízos e até mesmo uma forma de cuidado com o seu companheiro, com a sua companheira. Porque é isso, se falece, a pessoa ainda tem todo um desgaste, muitas vezes ela vai precisar de um período ali longo para conseguir reconhecer essa união estável, para depois ter acesso a uma pensão por morte, por exemplo. Então, assim, tem uma série de fatores que influenciam muito. A gente está vindo aqui construindo, né, ao longo do tempo, essas lives aqui quase que numa ordem cronológica, né, que a gente está falando ali, a gente falou do contrato de namoro, a gente está falando agora de união estável. Na próxima vez a gente vai falar sobre casamento e a gente vai trazer uma live específica sobre regime de bens, que eu acho que vai ajudar bastante a nossa audiência aqui a fazer essa escolha com mais consciência. Mas então é isso, assim, fica o convite para que vocês nos acompanhem toda terça-feira às 8h30 da manhã. A gente está se encontrando aqui para trazer temas muito relevantes e dessa maneira que vocês estão vendo hoje. A gente fala de uma forma descomplicada, trazendo exemplos, né, de casos concretos para que vocês consigam realmente ver ali, enxergar a situação e pensar, nossa, será que eu estou nessa situação? Será que não? Porque realmente, quando a gente formaliza, quando a gente conversa, tudo fica mais fácil para a gente. Isso. Eu queria só dizer aqui também que, às vezes, né, eu acho que cada um opta por aquilo que acha que é melhor no momento. Então, tem gente que acha que é melhor casar, tem gente que acha que é melhor viver dessa maneira na união estável. Então, enfim, o bom é a gente ter a liberdade de escolha, né? Mas eu acho que aqui a gente, como advogada, deve alertar para essa questão e dizer o seguinte, que não é porque eu não assinei nenhum contrato que a união estável não existe, né? Então, assim, eu não vou assinar nada, não vou fazer nada e tudo bem. Então, não é bem assim, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir, sim, né? E ter essa coragem, né, de conversar, de falar dessas conversas desafiadoras, né, para que a gente possa protagonizar a nossa história, né, e não entregar as decisões da nossa vida no judiciário, né? Isso que eu acho que é importante. Bem, o objetivo das nossas lives aqui é trazer conhecimento e consciência para essas questões aí tão importantes do direito de família e sucessões, que é onde nós militamos. Então, eu gostaria muito de deixar aqui esse pensamento para vocês de que, de fato, não é obrigatório, mas a importância de ter isso tudo regularizado, né? Esse contrato de união estável elaborado, porque tem, volto a dizer, tem sim efeitos patrimoniais, tanto para o divórcio quanto para o efeito morte. Então, se a gente tem esse contrato para nos proteger e nos ressalvar de desafios ali futuros, é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? E procure seguir aí esses passos. Bom, eu gostaria de agradecer aí a presença que eu vi do Agostinho, da Soraya também. Obrigada aí para os outros, né? Para os colegas aí que vieram nos prestigiar. É bem importante. Volto também a pedir que colaborem com perguntas, o que vocês quiserem assim escutar aqui na live também, que a gente traga como adendo, né, o novo tema. É só sugerir aí para a gente, tá? Que vamos estar aí abertas a tudo isso. Bom, gente, nas minhas considerações eu quero trazer um tema que permeia a união estável e eu já vi, assim, já recebi de clientes, eles acham que estão numa relação conjugal, que é uma união estável, geralmente ela não é documentada, só que um dos parceiros, ele também está no outro relacionamento, tá? Então, gente, isso não é união estável. No Brasil, não há
uniões simultâneas. As relações, elas precisam ser monogâmicas para serem oficializadas. O nome disso é concubinato. O concubinato, ele não gera efeito patrimonial. E sim, ele gera uma confusão tremenda. E essa confusão, ela começa dentro de casa, dentro daquele relacionamento, porque a gente aqui falou que um pensa que está namorando e o outro pensa que está numa união estável. Nesse caso, é pior. Um pensa que está em união estável e, na verdade, ele está em concubinato. E, infelizmente, a gente tem pessoas, isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Que vivem relacionamentos como veio de um outro relacionamento. Ela precisa ter pelo menos uma separação de fato. Se há convívio simultâneo, fulano fica ou fulana, metade da semana na minha casa e a outra metade na casa do outro. Isso não é união estável, é concubinato. Sinto ter que dar essa notícia. E então, assim, você vive uma relação muito frágil. Então, por favor, entenda qual é o relacionamento, sim, efeitos, e ele pode trazer e que, enfim, não somente você vai ter que visitar o judiciário para tentar resolver essa situação. Então, esse é um ponto final que eu gostaria de deixar aqui para reflexão. E, gente, isso é falta de conversa desafiadora. Infelizmente, é um exemplo, também uma condição clássica disso, tá? Nossa, obrigada primeira live. Pela... Uhum. Desculpa, Lu. Não, Na nossa primeira live, a gente falou continuar. justamente sobre essas conversas desafiadoras, né? Então, quem tem interesse em saber um pouquinho melhor como abordar, como conversar, tá na nossa primeira live lá, pode conferir, que tem dicas muito valiosas sobre como ter esse tipo de conversa, né? Como puxar esse tipo de assunto aí no seu relacionamento, que é realmente fundamental. A gente acho que merece, Lu, uma live só para falar sobre relações simultâneas aí, né? Se existe, se não existe, como que fica, quais que são as consequências. Eu acho que vai ser bem legal, bem polêmico. Como identificar, como sair, como entrar. Perfeito. Bom, é isso, gente. Como a Kátia falou, fica aqui, né? A gente reforça. Se vocês tiverem interesse em alguma temática específica, perguntas, manda pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder. A gente se vê, então, na próxima terça-feira, às 8h30 da manhã, que a gente vai falar sobre casamento. Obrigada, Tchau, tchau. obrigada, pessoal. Tchau. Beijo.